Deus, uma boa noite a vocês, a paz do Senhor Jesus, os irmãos que nos acompanham da sua casa, uma boa noite. Como é bom estar aqui louvando o nome do Senhor Jesus, amém? Um dia especial para nós, estamos vindo agora para o quarto culto do dia, e eu quero ministrar uma palavra que o Senhor nos deu para esse domingo, amém? Que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 5 e no versículo de número 9, para nossa breve meditação nesta noite e para nós participarmos da ceia do Senhor, amém? Primeira carta de Pedro, no capítulo 5 e no versículo 9, glória a Deus, o Senhor é bom, meus irmãos. Você que veio nesta noite, você que está me acompanhando da sua casa, aos irmãos que não conseguiram estar aqui, por são do grupo de risco, não conseguiram vaga, amém? Nós só podemos colocar 120 hoje nos 4 cultos, e nós temos o dobro de membros aqui neste lugar, mas muitos irmãos estão em casa se guardando, são do grupo de risco, e não se preocupe, amém? Agora nós vamos participar juntos da Santa Ceia, você aí da sua casa, junto com esta igreja aqui que me acompanha. Primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 9, está aqui, diz assim: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo, amém? Você pode sentar. Eu peço a sua atenção de presente nesta noite aí na sua casa, para nós meditarmos. A presença de Deus é tão boa aqui, tão maravilhosa. Você que chegou agora, de repente já nos acompanhou, e nós temos uma palavra. A primeira coisa que eu quero falar para todos que estão aqui: você está no lugar certo, amém? Jesus nos traz no lugar certo. O que é o lugar certo? Não é o prédio. O lugar certo é o lugar onde a presença dele está e aonde nós estamos falando dele. Certa vez um menino, um homem, a palavra de Deus nos diz que tinha a mão mirrada, que tinha a mão com lepra, e ele via Jesus falar do seu evangelho, da sua palavra, e ele via muitas pessoas em volta de Jesus, e ele precisando de algo para a sua vida, para a sua família, mas ele, por ter aquela mão, aquela lepra, aquele pecado, muitas vezes nós somos assim, nós nos achamos que somos inferiores e que Jesus não é para nós, que a palavra não é para nós. Mas o Senhor, quando vê aquele moço com aquela mão, ele envergonhado, e Jesus falando do seu amor, a primeira coisa que Jesus fala para ele é: vem, cara, vem para o meio, se mistura aqui, escute a minha palavra é para todos. Hoje eu cansei de falar aqui, esta mesa, a mesa da ceia para os batizados, ela não é a mesa para aqueles que são vencedores, ou a mesa daqueles que são dignos, não. A mesa da Santa Ceia, ela é a mesa dos perdoados, ela é a mesa daqueles que vêm num culto como esse, ou você que me escuta aí nas redes sociais, que escuta falar do amor de Jesus, e você cai em si, e você vem para o meio, e você começa a amar Jesus, reconhecer a Jesus, se arrepender. Nós estamos falando o mês todo sobre arrependimento, como é bom chorar na presença de Deus, como é bom chorar aí na sua casa, como é bom sentir a presença do Todo-Poderoso, mas o arrependimento, ele só acontece de uma forma, quando nós mudamos realmente, quando nós mudamos a nossa direção, não somente chorando, não somente falando eu quero, não, muda. E hoje nós temos essa oportunidade de mais uma vez de participar da mesa dos perdoados, da mesa daqueles que o Senhor chama: vem cansados, vem sobrecarregados, vem. E
quantos estão nessa dificuldade, por isso que nós estamos falando uma palavra nesse dia que é sobre resistência. Eu estou falando desde de manhã de resistência. Aqui o apóstolo Pedro, ele fala assim, olha, vocês precisam resistir. Olha o nosso cenário agora, nós precisamos nos reinventar. Pessoas que hoje tinham um emprego, hoje são vendedores, hoje estão trabalhando na internet, por quê? Que nós precisamos mudar. Através da nossa fé em Jesus Cristo, a igreja de Jesus, a igreja Nova de Alegria, a palavra de Deus, ela não tem espaço para ninguém ser vítima. Ninguém fala, não, mas agora a pandemia veio, afetou a minha família, afetou a minha casa. Não, eu vim aqui neste dia e agora em especial na noite, falar que nós precisamos apresentar uma resistência nesse cenário que nós estamos vivendo. E a resistência, ela é como a nossa intimidade com o Senhor. Pedro fala assim, vocês precisam resistir, e ele diz, olha, eu passei por muitas aflições e resisti. Há cristãos no mundo inteiro que estão resistindo, e por que essa palavra não serve para nós nos dias de hoje, para a igreja Nova de Alegria, para você que chegou agora aí, para você que nos visita? Hoje é um dia onde muitos estão nos visitando. Há uma unção tão grande neste lugar, e eu falo isso para a liderança, que isso nós possamos ser cada vez mais humilde, é porque nós amamos ao Senhor. Em meio a essa pandemia, a nossa igreja não para de crescer, não para de vir membro. Hoje mesmo eu descobri que tem irmãos lá de Montenegro congregando aqui, porque chegam aqui e eles dizem, eu não consigo sair, pastor, há uma atração, há uma presença, há uma graça. O que é a graça? A graça é o teu serviço sendo feito com gratidão ao Senhor, com alegria ao Senhor. Pedro diz assim, vocês precisam resistir, vocês precisam aguentar, vocês não podem desistir agora por causa dessa pandemia. Eu estou falando e refalando, esta igreja aqui, nós recebemos uma palavra profética do Senhor, que é o ano da presença. É o ano de nós estarmos íntimos, é o ano de nós conhecermos mais o Senhor, é o ano de nós ganharmos vida, é o ano de nós levantar a nossa bandeira de cristão e falar assim, ainda que está tudo acontecendo, eu conheço um Deus e eu não vou desistir. Eu falava de manhã ou de noite, já não lembro, principalmente para os homens. Um momento de corrupção, de caos, aonde muitos estão recebendo propostas indecentes, propostas que não combinam com a fé cristã, porque muitos estão desesperados, porque o serviço parou, muitos recebiam um X, agora estão ganhando X menos alguma coisa, diminuiu a carga horária, e eles começaram a ficar apavorados, começou a dar briga entre esposo e esposa, começou a dar briga entre o pai e o filho, entre a mãe e o filho, começou as colunas de uma casa a ser afetada por causa da crise, e nós que somos a igreja, nós temos que nos levantar, e por isso que Deus nos deu essa palavra profética, colocou no meu coração essa palavra, para me entregar nos cultos, que nós temos que reagir, nós temos que nos levantar e falar, opa, eu preciso apresentar uma resistência nesses dias, e o apóstolo Pedro ele ensina isso, ele diz, olha, vocês precisam resistir firmes, vocês precisam ter fé. O profeta Abacuque, no capítulo 1, ele começa, esse profeta ele tinha muita intimidade com Deus, são 3 capítulos, depois você lê na sua casa, é muito fácil, 15 minutos você lê o livro. No primeiro capítulo ele começa a fazer uma reclamação, e eu quero acreditar que de repente algum dia de nossas vidas, de repente nós estávamos no nosso quarto, ou na sala, ou caminhando, ou até mesmo no carro, e às vezes nós olhamos para a situação e nós perguntamos, por que Deus? Por que tanta violência? Por que tanta maldade? Por que a gente lê muitas vezes coisas que nós não queríamos que acontecesse? Por que muitas pessoas se entregam à corrupção?
Por que que a maldade muitas vezes está crescendo? E esse profeta, ele começa a falar isso no capítulo 1, ele começa: Senhor, olha aqui quanta maldade, olha quanta corrupção, olha quantos ímpios, parece que o ímpio, ele está prosperando, e nós que temos intimidade contigo, parece que nós não estamos vendo essa prosperidade. E ele começa a reclamar, ele começa a se queixar com Deus. Eu não sei se você já fez isso alguma vez, de chegar no Senhor e começar a conversar com Ele. Esse texto não nos mostra o profeta apontando o dedo para Deus, mas um desabafo, como alguém que conhece o Pai e diz: Paizinho, olha quanta coisa. Por que tudo isso acontece agora que nós recebemos uma palavra profética do ano da presença? Agora que a igreja não para de crescer, agora que nós estamos fazendo ações sociais no centro de Canoas, agora que nós temos parceiros que têm ações sociais que nos dá roupa, comida, e nós temos aonde ir, e agora entra essa pandemia. Mas é que você não se pergunta isso às vezes? O profeta, ele estava assim, e muitas vezes o silêncio de Deus nos preocupa. Muitas vezes o silêncio de Deus nos deixa apavorados. E ele estava preocupado com o silêncio de Deus. E quando Deus fala, pior ainda mais, que Deus fala: cara, meu amigo, isso está acontecendo, você está vendo a corrupção. Parece os dias de hoje, gente. Nós que assistimos um jornal ou lemos uma notícia de algum lugar sério, parece que é os dias de hoje. Ele está reclamando: olha, parece que os tribunais estão todos comprados. Parece que aqueles que têm dinheiro, parece que essas pessoas ficam impunes. Parece que as pessoas são presas e não adianta, as leis são fracas. E ele começa a falar tudo há 2.600 anos atrás, e parece que o cenário se repete. E quando Deus fala com ele, Deus: olha, e eu vou te dizer, sabe por que está acontecendo isso? Porque o meu povo ainda não se voltou para mim. O meu povo parece que se acostumou. Eu sou o Deus deles, eu sou o Pai dele, eu sou o Pai de Israel. E parece que no momento que eles precisar de mim, eles chegam correndo: Deus, agora aconteceu algo sério aqui. O meu filho ficou doente, fiquei desempregado, me ajuda aí. Eles se acostumaram com Deus vencendo as batalhas, as guerras. E Deus fala: olha, eu vou mandar um exército agora mais perigoso, e vai arrebentar vocês, vai destruir vocês. E você vai lá agora e fala isso para o meu povo. Imagina agora a missão desse profeta. Não parece que isso está acontecendo com muitas igrejas, muitos homens de Deus, mulheres de Deus pelo Brasil, que oraram contra a corrupção, que oraram para melhorar, que oraram para as coisas darem certo, e aí vem, parece que o povo, quando as coisas estavam começando a melhorar, parece que o povo não voltou para Jesus, não se entregou de coração, não apresentou uma resistência ao Senhor Jesus. E nos parece que com a permissão de Deus vem essa pandemia, onde ela mexe com todos os lares, com todas as casas, com todas as economias, com todos os empresários. São poucos que conseguiram achar um jeito e contornar a crise, porque a maioria que você conversa estão apavorados, e muitas vezes dentro da igreja: pastor, estou desempregado, pastor, estou com dificuldade, pastor, estou vivendo agora com R$600 do governo, pastor, o que tu acha que vai ser? Tu acha que vai acabar? Parece que quando Deus age, e eu vejo isso como algo profético, não somente aqui para Canoas, aonde eu sou pastor, aonde nós temos esta igreja, e nós queremos ganhar essa vizinhança toda para Jesus. Por isso que nós já começamos a interceder pelas famílias, pelos familiares, pelas crianças, pelas praças. Nós queremos este lugar para Jesus. Nós queremos as pessoas sedentas para o Senhor Jesus, homens e mulheres com princípios de Deus.
Nós nunca nos preocupamos com o número aqui, nós nunca nos preocupamos, mas nós chegamos agora aonde o Senhor fala para nós, que nós temos que fazer a diferença no meio deste bairro. Não somente o Guajuviras aqui, este parque Ozanã, o parque universitário, lá para Nazário. Essa igreja, ela está no centro de um lugar profético, aonde nós vamos ganhar vida. Aqui essa praça era um lugar onde era feito muito sacrifício, às vezes são feitos, mas a igreja de Jesus Cristo chegou aqui para mudar, e por isso que muitas vezes nós chegamos aqui e tem sujeira na frente da igreja, galinha morta, mas em nome de Jesus, a igreja se levantou para abençoar estes bairros. Nós vamos ter resistência. No capítulo 2 desse profeta, ele para de reclamar e ele começa a criar uma resistência. O capítulo 2 diz: olha, eu vou parar um pouco de falar com Deus, eu vou parar um pouco de reclamar do Covid-19, trazendo para os dias de hoje, eu vou parar um pouco de reclamar da minha economia. E ele diz assim: eu vou subir para a torre de vigia e eu vou começar a orar. Eu vou começar a abençoar os meus familiares. Eu vou começar a abençoar aqueles que estão perto de mim. É primos, é primas, é tios, é tias. Quem estiver perto de mim eu vou abençoar. Que não falte nada em nome de Jesus. A palavra diz que ele vai para a sua torre de vigia. E Deus fala com ele: olha, agora sim tu te posicionou, cara. Nós precisamos nos posicionar. E que bom que você está aqui na igreja junto comigo nesse domingo. Que bom você estar na sua casa me acompanhando, este jovem pregador. É porque nós estamos nos posicionando. Anota, faça que nem o profeta, anote tudo que Deus está falando, que Jesus está falando, que o Espírito Santo está falando nesses tempos. Cria uma resistência aí. No capítulo 2 e no versículo de número 4, ele nos dá uma chave para o Novo Testamento junto com Paulo. Paulo usa esse versículo. Depois de ser ensinado por Jesus, ele diz assim, o profeta Abacuque no capítulo 2, depois que ele parou de reclamar, vamos parar um pouco de reclamar, depois que ele se posicionou, depois que ele começou a interceder, ele fala assim: eis que a sua alma está muito orgulhosa. Olha Deus falando para nós. E aí Deus dá uma pérola: mas o justo, quem é que é justo aí? O justo viverá pela fé. Foi a base da teologia de Paulo: o justo viverá pela fé. Por isso que eu falo, nós não podemos ficar com medo, porque o medo, ele é o oposto da fé. Não existe este evangelho com medo. Por isso que eu falo para as pessoas aqui que estão desempregadas: inventa alguma coisa. Vai vender cuca, pastel, salgadinho, pizza. Vai vender roupa, faz alguma coisa e agradece a Deus. Deus, eu mudei de ramo agora, porque o ambiente mudou, mas eu não vou mudar. Você não pode mudar porque o ambiente mudou. Uma passagem muito conhecida da Bíblia é Paulo e Silas indo orar. Os dois, vamos orar. Está tudo dando certo, vamos trazer para os dias de hoje. A igreja Nova de Alegria está bem. Estamos crescendo. Conseguimos botar uma iluminação diferente. Estamos agora filmando no Instagram e no Face. Daqui a pouco vai ser no YouTube. Está tudo bem. Paulo e Silas felizes, eles chegavam na cidade, os demônios corriam, as pessoas vinham até eles e falavam: vocês têm o evangelho da verdade. E ele pega Silas e diz, Atos capítulo 16, versículo 16, ele diz: olha Silas, vamos orar. Só que daí o cenário mudou, o ambiente mudou. E infelizmente até dentro da igreja, quando muda o cenário, muitas vezes nós saímos do nosso propósito. Você entende isso? Hoje eu falava aqui nos cultos e explicava. É muito mais fácil quando nós estamos com uma dificuldade, ou em casa, ou no casamento, ou com os filhos, ou com nós mesmos. E aí nós precisamos aclamar a Deus, nós precisamos de uma casa aberta, nós precisamos vir e chorar.
na presença do Senhor, nós precisamos nos entregar para Ele. E aí o Senhor vem, nos abençoa, o Senhor vem, coloca a sua mão sobre nós, cura as nossas feridas, e aí Ele nos levanta. Muitas vezes passamos no Enem, muitas vezes recebemos uma promoção, nunca recebemos mais que 3 mil, daqui a pouco estamos recebendo 4, 5 mil, e as coisas começam a melhorar, tudo dá bem, e aí a hora que nós temos que provar que realmente nós somos de Deus, é no momento que nós estamos bem. E infelizmente, quando muitos estão bem, eles esquecem do Senhor. Porque nós pensamos que agora nós não somos mais dependentes dEle. Agora nós não precisamos mais das mãos do Senhor. Mas escute o que eu vou te falar nesta noite, em nome de Jesus. O Senhor jamais vai te colocar em alguma situação que tu não vai ser totalmente dependente dEle. Que tu não vai ser dependente. Você vai precisar clamar todos os dias, que todos os dias Ele vai se agarrar em você. Você e eu não temos força sozinho. Nós não temos bateria sozinha que nos carregue. Você pode estar bem no namoro, no emprego, mas você precisa de algo a mais. E esse algo a mais, esse vazio a mais, é só a presença dEle. Paulo e Silas estão indo orar. Aparece uma menina no caminho, possessa. Eles vão lá, fazem a obra, que nem eu e você, quando nós passamos. O que eu ensino aqui? Deixa as moedinhas, deixa os R$2 ali. Volta e meia, parou na sinaleira, ajude. Não precisa nem pegar a bala, mas ajude. Olha, Deus te abençoe. Não pense se Ele vai usar para droga. A tua palavra é profética. O reino de Deus chegou até aquela criança, aquela pessoa, e você vai dizer, olha, Deus te abençoe. Paulo e Silas viram a situação, chegou a menina, eles vão ali, limpam aquela menina. O que aconteceu? Eles estavam indo orar. O cenário mudou. O pessoal prende ele porque aquela menina dava lucro, ela adivinha. O pessoal pega Paulo e Silas e humilha eles em praça pública. Bate nele. Faz os dois ficar sangrando, quase à morte. Pegam eles e colocam no cárcere, na cadeia, atiram eles, riam da cara deles. Porque eles estavam indo orar. Todo o ambiente, todo o cenário que eles estavam indo felizes, vamos orar, mudou. Nós aqui também, a Novas de Alegria mudou. Era culto quinta, era culto sábado, era gravação de rádio, era tudo. Nós estamos nos adaptando com célula, nós estamos tentando, porque nós amamos a igreja, nós temos que nos adaptar. Só que o nosso propósito não mudou, o ano é da presença. A nossa intimidade com Ele não mudou, é presença. O cenário todo alegre de Paulo e Silas muda, eles estão lá, os dois tristes, chorando, humilhados. Daqui a pouco eu não sei qual que olhou para qual, se foi Silas ou foi Paulo, eles se olharam e falaram, estamos aqui agora com muita dor, né? Sujo, humilharam a gente porque nós estávamos indo orar, mas esse é o propósito nosso, né, Silas? Nós saímos para orar. Saímos para orar. Mas o cenário todo mudou, né? Se mudou todo o cenário, mas o propósito nosso continua. O que a Bíblia nos diz? Que à meia-noite, mesmo num lugar diferente, mesmo tendo apanhado, mesmo tendo humilhado, eles louvaram à meia-noite o nome do Senhor. O que eu quero te falar? Que todo o ambiente pode mudar, mas o propósito a qual você foi chamado não pode mudar. Você tem que amar esse Jesus, independente se tem Covid ou não, você precisa se posicionar. Como eu quero que você entenda isso. Nós não somos menino aqui, irresponsável para falar para você, bater perna na rua, não. O justo viverá pela fé. Eu estou falando de fé, de fé e de fé aqui. Até cansar vocês. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz o quê? Que a fé vem de ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Por isso que não é conversando, não é caminhando. Por que nós incomodamos? Fique parado, fique em silêncio. Me empresta a tua atenção, porque a fé ela vem de ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Você pode até chegar aqui, será que essa igreja, será que o Espírito Santo está lá? Será que Jesus? Mas quando a graça te pega, quando essa presença que está aqui te pega, eu sei que você está sentindo aqui,
Você só tem uma maneira de responder à graça de Jesus nas tuas vidas. Você só tem uma maneira de receber o perdão da tua vida hoje. É através da tua fé. Então ouve a palavra de Deus. Escute a palavra de Deus aí na sua casa. O que Hebreus diz? A fé, ela é a convicção daquilo que nós esperamos. O que você está esperando como eu? As coisas vão melhorar, vão melhorar. É a convicção das coisas que nós não estamos vendo. Por isso que 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, diz que eu e você, o homem de Deus, a mulher de Deus, a igreja de Jesus, nós não nos movimentamos por vista. Porque se nós nos movimentar por aquilo que nós estamos escutando, por aquilo que nós estamos lendo, eu estaria no meu quarto com os meus filhos lá agarrados, não saía do lugar, se tivesse que comer alguma coisa, eu ia trazer para eles. Mas o que Paulo diz? Que nós não podemos nos movimentar por vista. Nós caminhamos e nos movimentamos por fé, porque o justo viverá pela fé. Como que você vai agradar a Deus? A fé. Você precisa acreditar que Ele existe. Você precisa acreditar que Ele pode nesta noite te presentear. O profeta Abacuque, ele entendeu isso e ele recebeu essa palavra profética depois de ele ter se posicionado, depois de ele ter criado uma resistência. Eu falava, o Fernando também, eu sou formado em eletrotécnico, o Fernando também. Na elétrica, a resistência, ela é aquela que faz a oposição à passagem da corrente elétrica. Quando os elétrons da corrente elétrica, que são elétrons ordenados, ali se batendo, eles querem passar por algum condutor, a resistência ou o resistor de um chuveiro, por exemplo, ele vai fazer a oposição à passagem da corrente elétrica. Quando chega ali, ele não quer deixar passar. E o que eu estou te falando? Que nós temos que ser essa resistência. Pode acontecer o que acontecer, mas quando bater em nós, na nossa intimidade, tem que haver uma resistência da nossa parte. Não pode ser tocado na nossa intimidade, na nossa alegria, na nossa oração, na nossa busca. Aí tu diz: pastor, eu não tenho tempo. Pastor, eu não conheço, eu não entendo a Bíblia. Há tempo, meu irmão. Se você quiser tempo, há tempo. Por que eu e o Fernando incomodamos muitas vezes os discípulos, ele que está formando? Nem a Bíblia, nem livros. Não falte culto de Santa Ceia. Vai terminar o culto agora, nós vamos pegar e vamos ver, meu Deus, quem é que faltou dos nossos discipulados, vamos ver quem é que faltou dos ministérios. Eu já vou começar a incomodar um, por quê? Porque é princípio. A Santa Ceia, ela é princípio. A Santa Ceia, ela é um culto mais importante da igreja, é o culto onde Jesus dá uma ordem, ele institui a Santa Ceia e diz: olha, até eu voltar, vocês precisam fazer memória de mim. O que é isso? Vocês precisam acreditar que eu vou voltar. E aqui nós não queremos tirar ninguém dessa mesa. A mesa da ceia, Jesus não tirou ninguém da ceia, nem Judas Jesus tirou da mesa. Judas saiu porque ele quis. Então, se hoje eu e você nós estamos aqui com esta oportunidade, você aí na sua casa está com essa oportunidade, é de nós criarmos uma resistência. Sabe quando está tudo indo bem, e aí acontece algo, e hoje eu posso pegar o Covid, eu acho que muitos foram atrapalhados com isso, para não dizer todos. Quando a resistência chega nela, a corrente elétrica, ela não tem o que fazer, o que ela faz? Ela começa a se esquentar. O efeito Joule, Fernando. Ela pega aquela energia elétrica e transforma em energia térmica. E aquilo aonde ela estava, na sua zona de conforto, muito chuveiro, aquela aguinha gelada nela, ela estava tranquila ali. A resistência, sem ninguém incomodando.
ela recebe essa pressão. E você nota quando uma resistência, ela nota uma pressão tão forte, o que acontece com ela? Ela se arrebenta. Por quê? Porque uma mola se solta do restante. Não é assim com a igreja? Quando a igreja ela está passando junto por uma resistência e está enfrentando junto uma causa, nós não somos mais fortes? Hoje eu estou aqui, o pastor Silvio está comigo, de meu companheiro, pastor, os 4 cultos do meu lado. Muitos queriam estar, não estão porque não tinha espaço, senão os meus amigos, meus discípulos estariam tudo junto. Não é mais fácil quando está tudo junto? O que acontece se uma molinha se solta? Se perde a resistência. Por que nós nos preocupamos tanto quando alguém sai da casa do Senhor? Porque ela perde a união da resistência que há aqui. E muitas vezes ela fica sozinha. E aí ela tenta ser feliz em várias outras situações. E como eu vejo pessoas até que passaram aqui, tentando ser feliz. Muitas vezes com bebidas, com festas, com vestimenta. E coloca ali para todo mundo ver, olha, não se preocupe comigo, eu estou feliz. Mas na mesma hora o Espírito Santo me fala, meu Deus, quando passa aquilo, quando coloca a cabeça no travesseiro e vai dormir, só sobra vergonha, só sobra humilhação. E por isso que nós não vamos desistir. Nós temos uma mensagem, e nós temos um vídeo, e nós temos uma visita. Por quê? Porque nós sabemos que Jesus Cristo, Ele é o único que pode mudar histórias. Somente Jesus. Como nós nos comportamos quando nós recebemos pressões? A resistência, ela está tranquila ali, na aguinha morna, geladinha. Vem a corrente elétrica, ela se esquenta, e ela começa a dar um benefício para quem ligou. Ela começa a sair uma água ou morna, ou conforme o ajuste ali, ela sai até uma água quente. O que eu quero te ensinar nesta noite, para você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus? As pressões que virem em nossas vidas, nós temos que armazenar igual a resistência. Nós temos que criar uma resistência. E quando nós liberarmos alguma coisa, é para que outras pessoas possam estar necessitadas e possam ter benefício através disso. Nós vamos receber resistência em nossas vidas, mas quando nós armazenar e nos enchermos da presença de Deus, nós vamos ter uma palavra profética para essa geração. Nós vamos ter uma palavra de mudança para essa geração. Você não nasceu para ficar em casa, você não nasceu para ficar longe de Jesus. Por isso que não precisa muita coisa. Jesus, Ele quer te pegar nesta noite. Jesus, Ele quer te mudar as tuas estruturas por dentro de você. Ele quer mudar. Quantas vezes vocês me viram aqui pregando Santa Ceia de terno? E eu não tenho nada contra terno, até tenho ternos lá em casa, posso usar. Mas quando eu descobri que o Senhor, Ele queria a minha mudança de dentro para fora, eu entendi que não era a minha vestimenta. Eu entendi que não era o altar, não era a cor, não era a luz, não era nada. O que o Senhor queria era a mudança. Quando eu entendi que eu era o altar dEle, que eu era o recipiente dEle, que eu era aquele a qual Ele queria estar dentro de mim, minha vida mudou. Você é esta casa. Você é esse ambiente onde o Senhor quer armazenar, mas você precisa criar uma resistência. O capítulo 3 muda o cenário do profeta, e ele começa já no capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua igreja. Aviva, Senhor, as famílias. Quantas vezes eu vou precisar falar isso? Você aprende aqui
e você coloca em prática na sua casa, para o seu marido, para os seus filhos. E aí você vem refletir aqui no próximo domingo. Por isso que você precisa aprender a palavra de Deus, criar resistência aqui. Por isso que o Senhor quer avivar a sua obra. O que é avivar a sua obra? Tem pandemia, tem dificuldade, mas eu conheço a minha identidade. Eu sou filho de Deus, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, eu sou filho, eu tenho herança. O que o Senhor deixou em nós? Qual foi o legado que Jesus deixou em nós? O Espírito Santo. Ô Paizinho, não resisti. Ele falou para Deus, para o Paizinho, não resisti. Na oração dele, sacerdotal, ele diz, não resisti. No versículo 22 ele diz, eu deixei para eles, eu deixei para a igreja. Está com nós. A presença está com nós. Por isso você pode sair hoje de mão dada com a presença de Deus, se você se arrepender totalmente, se você mudar totalmente, se você quiser fazer tudo novo. Se você quiser junto comigo hoje, porque se eu fosse por ser digno, eu não sou digno. Não. Se eu não me engano, foi Calvino que diz uma frase muito importante. Ele diz assim: eu só sou digno quando eu entendo que eu não sou digno. Aí eu me torno digno. Quando eu entendo que eu fui perdoado. Quando eu entendo que eu não estou aqui para apontar o dedo para você e nem para ninguém, que eu estou aqui para falar que Jesus está aí do teu lado, através do Espírito Santo, para ouvir os pensamentos da tua mente, e você chegar para Ele e falar: Senhor, quantos aqui que o Senhor tirou de situações aonde tinham tudo para dar errado, tudo, e o Senhor limpou as feridas. E o que o Senhor quer de nós? Que nós não venhamos esquecer da onde que Ele nos tirou, Fernando. Por que Ele manda a Elisiane a cama, falar para aquele de 38 anos, pastor Silvio, leva a cama junto, está curado, mas leva a cama. O que significa a cama? Não esquece da onde você saiu. É só isso que o Senhor quer de nós. Ele quer hoje nos presentear com a sua mesa, com o seu banquete. Mas nós precisamos ter resistência nesse dia. Depois que o profeta parou de reclamar, parou de ficar se queixando, depois que ele entendeu e foi para a sua torre de vigia e orou, depois que ele recebeu a palavra profética que o justo viverá pela fé, depois que ele entendeu que ele precisava orar para que a igreja fosse avivada, aí sim, ele lança um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, do capítulo 3, no versículo 17 e 18, onde ele diz: porque ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e ainda que não haja produto na oliveira, e os campos não produzam mantimento, e ainda que as ovelhas não dão nos currais, todavia eu vou me alegrar no Senhor. Deixa eu trazer para os dias de hoje para você entender aí. Ainda que você está desempregado hoje, saiu o teu ganha-pão. Ainda que a tua geladeira não está da maneira que você queria, ou que alguns meses atrás ela estava. Ainda que o teu relacionamento com o teu marido ou esposa não está da maneira que você quer. Ainda que a sua casa não esteja brilhando os teus olhos ainda. Ainda que os teus filhos não estão na comunhão com Cristo ainda. Ainda que eu não consegui me achar dentro de algum ministério.
ainda que eu estou até sem gasolina para andar de carro, ainda que eu estou vindo de a pé para o culto, ainda que parece que nada está certo, ainda que tudo isso aconteça, eu me alegrarei no Senhor. É isso que Ele quer de mim e de você, uma resistência. Eu não tenho tempo de falar a história de Jó, mas eu preguei nos cultos. Jó tinha uma família abençoada, Jó tinha riquezas, e Jó tinha um trabalho abençoado, e Jó tinha saúde. O diabo vem e toca na saúde de Jó, o diabo vem e toca na família de Jó, o diabo vem e toca nos filhos de Jó, mata tudo, acaba com as suas fazendas, tudo. Acaba com a sua fazenda, que o texto diz que Jó está no meio do lixo, se coçando no meio do lixo. O que essa pandemia veio trazer? Um avivamento para a igreja. O cenário é profético para a igreja se avivar. A igreja que é essencial para a sociedade, por lei agora aqui no nosso estado. O que a pandemia trouxe para muitas famílias? Estatística, números. Mais briga no trânsito, mais separação, mais desemprego, mais brigas entre homens e mulheres, até brigas com mortes, brigas covardes. É ou não é assim? Não é os números? O que eu quero te dizer? Que a família de Jó foi a mesma coisa. E tudo, preste atenção, tudo vem com a permissão do Senhor, ou quando eu e você abrimos uma porta de acesso. Às vezes nós abrimos uma porta de acesso e o diabo vem e entra para destruir a nossa casa, o nosso lar. E eu vim aqui hoje, neste domingo, ativar você, através do Espírito Santo, para você criar essa resistência junto comigo. Deixa eu terminar. As bases da casa de Jó, a família foi arrebentada, a saúde foi arrebentada, o trabalho foi arrebentado. Ele só tinha uma base ainda, que é o que o texto nos diz, que ele orava ao Senhor, que ele era íntimo de Deus, que ele orava pela sua família, pelos seus filhos, pela sua esposa. E é isso que eu vim falar, essa resistência. Nós não podemos perder em tempos de pandemia, em tempos nenhum. O diabo vem e toca neste homem, a qual está na Bíblia, e eu creio nessa história de todo o meu coração. Toca na sua família, toca na sua casa, toca nos seus bens, toca no seu trabalho, toca em todos os seus animais, toca na sua saúde, aonde ele tinha que ficar a metros de distância. Por isso que ele estava no meio da cinza, em algumas traduções, no meio do lixo, se coçando. As pessoas não podiam ficar perto porque ele estava fedendo. E aí só tinha uma base, como muitos que me escutam hoje, ou que até mesmo está aqui, que só tem uma base ainda que está de pé. De repente a família já se acabou, o casamento está acabando, está sem emprego, está sem comida, está sem nada, está doente, e de repente tem até um diabinho no teu ouvido: acaba com a tua vida, te mata, amaldiçoa esse teu Deus aí, para de sofrimento. Quem é que é usado? A mulher de Jó. O que a mulher de Jó fala? Vamos botar de conta que essa caixa é Jó. E chega a mulher de Jó e vê o seu marido na cinza, fedorento, os cachorros lambendo. E aí ele está lá, sem família, sem filhos. Seus 10 filhos tinham morrido, sem dinheiro, sem amigos. Seus amigos no começo ficam só olhando, não falam nada. Eu fico 7 dias no silêncio, como se estivesse já fazendo um luto para ele. E a mulher chega: Jó, meu marido, tu ainda mantém essa tua fidelidade. E não é assim muitas vezes com nós. As pessoas perguntam: vem cá, tu ainda mantém essa tua fé? Mantenho.
Mantenho. Eu creio. E a mulher diz, mas vem cá, tu não tem mais filho, tu não tem mais dinheiro, tu não tem mais saúde, cara. Sabe o que está te faltando? Derruba essa última coluna da tua casa, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó disse, não, na minha intimidade ninguém toca. O diabo veio e tocou na família, no emprego, nos filhos, no trabalho, na casa. Mas quando veio tocar na sua intimidade, no seu relacionamento com Deus, ele encontrou uma resistência. E é isso que eu vim falar nessa noite. Essa resistência precisa estar presente em nossas vidas. Capítulo 19, versículo 25 de Jó, ele fala: eu sei o que um homem doente, fedorento, pobre, deixado por todos, no meio do lixo, o que esse cara sabe? Não é assim com nós, muitas vezes nós estamos numa ruim e as pessoas, não, fica tranquilo, eu sei, as coisas vão mudar. Deus vai agir ao meu favor, eu vou me posicionar, eu conheço a minha identidade, eu sei que eu posso tudo naquele que me fortalece. E aí você começa a profetizar, e Jó lança isso: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará ao meu favor. Eu profetizo, Igreja Novas de Alegria, que o nosso Redentor vive, e ele vai se levantar. Ele vai se levantar. Ele vai se levantar ao nosso favor. Aguenta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho. Não desiste. Você que está aqui, aguenta. Você não está aqui por acaso. Fique de pé. Você que está me escutando aí, aguenta mais um pouquinho. Eu sei que muitos queriam estar aqui, fica tranquilo, aguenta, fica mais um pouquinho aí, depois tu vai vir aqui, calma. Fecha os teus olhos. Sinta a presença, o Espírito Santo está aqui. Você que conhece Ele, sinta o Espírito Santo aqui. O que pode mudar a tua vida é a palavra de Deus. O que pode mudar a tua vida é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que muda a tua vida. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Se tem alguém aqui, se tem alguém aí na sua casa que precisa voltar para Jesus, que precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, feche os teus olhos aí e volte para Jesus. Se tem alguém aqui que precisa voltar para Jesus, levante a sua mão bem alta que eu quero orar por você. Se tem alguém aqui que precisa voltar para Jesus hoje, estava afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar, não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade aí na sua casa. Recebe Jesus. Começa a seguir Jesus. Sinta a presença aí. Se tem alguém doente me assistindo, receba unção e graça e cura agora. Eu sinto uma graça aqui. Recebe em nome de Jesus. Volte para Jesus. É um domingo profético. Você que tem talentos escondidos, você que tem dons escondidos, volte hoje para o seu ministério. Coloque hoje esses talentos para fora. Você não veio aqui por acaso, o Espírito Santo te trouxe aqui. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus.
Aleluia. E não vão me impedir de caminhar. Você que sabe, cante de louvor. Você que sabe cantar, cante aí na sua casa. Não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Romper-me em pé. Minha vida se revestirá do teu poder. Romper-me em pé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia Vou viver rompendo em pé. cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são Maiores que o meu Deus. e não vão me impedir de caminhar. Pois se diante de mim Não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia, sinta a presença dele. Não fique disperso na casa do Senhor. Aproveite essa oportunidade para adorar ele. Ouve ao Senhor aí na sua casa. O Senhor abençoe a tua vida. Já já nós vamos participar da ceia. Quer ver uma coisa? Quando o povo estava para sair do Egito, e esse louvor agora me veio uma passagem na minha mente, e o povo tinha que atravessar o mar, e o povo começou a reclamar, mesma coisa que eu preguei aqui. E agora o que fazemos? Veio uma adversidade, o mar está em nossa frente. O pastor Moisés, o reverendo Moisés, ele fala assim: fique calma, não tema, fiquem quietos, aquietai-vos, fiquem tranquilos. Às vezes nós falamos isso porque nós somos pastor, nós amamos tanto vocês, mas quer ver? Isso foi o pastor Moisés que falou. Quando mais, quer ver o que Deus falou? Deus não falou ninguém ficar quieto, não mandou ficar tranquilo. Deus fala assim: mas Moisés, por que tu está falando isso? Por que está clamando a mim, cara? Diz ao povo que marche. Quem mandou esperar, se aquietar, foi o pastor. Às vezes a gente faz isso. Deus diz: manda ao povo que marche, porque se o mar não se abrir, nós vamos passar por cima. Tem alguém aqui que quer voltar para Jesus? Faça um sinal com a mão. Todos são de Jesus. Todos têm Jesus no seu coração. Se você quiser, se é um homem, levante a mão que eu mando um homem aí orar por você, um homem de Deus. Se você é mulher, eu mando uma mulher de Deus orar por você. Está todo mundo com os olhos fechados, não se preocupe. Se você quiser Jesus, faça um sinal com a mão, diga: eu quero Jesus. Eu quero Jesus para mim e para minha família. Que Deus te abençoe, irmão José. Não fique longe da casa do Senhor. Irmã Mari, vocês têm um chamado. O Senhor tirou vocês da lama, da sujeira. Não saia, não suba.
E Deus abençoe a igreja. Deus abençoe este homem, essa jovem. Deus abençoe a Denise, o Roberto. Deus abençoe o Gabriel, o Altemar, a Letícia, o Bruno, o Filipinho. Deus abençoe esta jovem, em nome de Jesus. A Letícia, o Marcos. Deus abençoe o Vilmar. Deus abençoe a sua igreja. Deus abençoe a Priscila e a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa. Você que está aí, volte para Jesus, clame a Ele. É um culto especial nesse domingo, um culto onde você tem que aprender a ter resistência. Você que está em casa, vai preparando a tua ceia aí. E você que está aqui, feche os teus olhos mais um pouquinho. Vamos adorar o Senhor enquanto nós preparamos aqui a ceia do Senhor.